Porque agora como que você manda a sua prima embora? Não contrate quem você não consiga mandar embora, né? Empresa não é uma entidade de caridade, tá? Foram dicas valiosas aí para as duas partes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, uma série que vem trazendo bastante informação, tirando bastante dúvida, um conteúdo de qualidade que a gente está trazendo aqui para vocês. E hoje estamos aqui com o Wilson, aqui da FX também. Tudo bem, Wilson? Boa tarde, tudo bem, Vitor? Maravilha, beleza. Rosana também, aqui da FX Sistemas, tudo bem, Rosana? Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Maravilha, beleza. Hoje o nosso tema do nosso Conversa com o Especialista é sobre recrutamento e seleção. É um tema muito importante que eu acredito que todas as empresas acabam passando por isso, seja ela empresa de grande porte, pequena, até mesmo aquela pessoa que está iniciando agora, que precisa contratar um novo colaborador, né? Indiretamente acaba passando por esse processo. E é um prazer a gente estar recebendo aqui hoje um especialista em gestão de pessoas, sócio da Caetano Contabilidade, C3 Empreenda, Rodrigo Carvalho. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pessoal, obrigado FX. Maravilha. Agradece. Maravilha. Como eu estava comentando, né, um tema muito importante, né, eu acho que a gente vai pegar bastante dicas aqui hoje, trocar bastante ideia, e vamos lá, já iniciar assim, direto Direto e ao reto. assunto mesmo. Antes disso, gostaria que se você pudesse se apresentar, Rodrigo, fazendo um favor, Beleza, né? vamos lá. Bom, pessoal, eu sou Rodrigo Carvalho, sou sócio da Caetano Contabilidade, sócio da C3 Empreenda. A C3 Empreenda é uma empresa de escola de negócio que é proporcionar, de forma educativa e corporativa, falar sobre os negócios dentro da empresa, de forma educacional. Então, hoje a gente tem desde treinamento e recrutamento, que nós vamos falar hoje, vamos falar bastante sobre isso, além de treinamento e desenvolvimento para as empresas, níveis de operação, níveis de liderança e gerência e até nível de sociedade, porque até com o tema recrutamento e seleção, quando a gente vai falar de sociedade, também precisa saber recrutar certo o sócio e selecionar certo para trabalhar com você. Mas vai ser um prazer e vamos lá começar com as dúvidas e curiosidades. Legal, então você já até tocou num ponto importante que recrutamento e seleção não serve apenas para novos colaboradores, né? Abrange todas as áreas da empresa, né? Seja para sócio, colaborador. A gente fala brincando que até para namorar ou para casar, a gente faz um processo de recrutamento e seleção. Verdade. Porque a gente tem que atender os requisitos, tem que avaliar ali as habilidades, o que tem de compatibilidade, né, para o relacionamento, e não seria diferente nas empresas. E aí a gente tem o desafio de tornar isso muito profissional no dia a dia. Maravilha. Então vamos lá, vamos iniciar direto ao assunto. Rodrigo, para você, qual que é a importância, né? Então, assim, sobre esse assunto do recrutamento, seleção para o sucesso de uma empresa? Ó, eu vejo assim, a gente hoje, o Brasil ele tem uma faixa de pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, eu vou chegar diretamente ali no recrutamento e seleção, mas só para a gente entender o contexto. É muito comum, Rosana, as empresas virem de uma triagem de indicação. Hoje é muito comum no dito popular, né, que entra quem tem QI, quem indica. Mas isso vem de uma cultura que lá atrás, ou foi uma família que construiu um negócio, ou foi você e um amigo que construiu um negócio, e automaticamente, vamos chamar o primo para trabalhar junto, vamos chamar a sobrinha para trabalhar junto. E aí, naturalmente, existia aí o processo de recrutamento e seleção. E aí, por isso, a gente fala muito, é o QI quem indica. Hoje, isso para nós, pensando no negócio, tá? Ele entra só como uma referência. Isso é importante. Então, assim, Rodrigo, eu sei que é difícil hoje a gente encontrar pessoas, talvez nós vamos passar a falar um pouquinho sobre esse desafio, mas a gente, quando fala de sucesso lá na frente, a gente precisa olhar muito o recrutamento e seleção de forma profissional. E por trás disso, nós estamos falando de pessoas. Então, quem for cuidar hoje de recrutamento e seleção, é muito importante que essa pessoa tenha o quê? No mínimo, uma capacidade de lidar com pessoas, né? Ou ali no questão de filtro, de triagem, ou nesse sentido. Por quê? Porque às vezes eu posso até ter uma indicação sua, né? Indicou uma prima, uma conhecida para trabalhar, e aí quando eu venho trazer para o recrutamento e seleção, se eu não tiver uma triagem, um cunho profissional, um olhar mais analítico, pensando no sucesso, porque quando a gente fala sucesso,
É os resultados, batendo a meta, batendo a empresa performando, as coisas dando certo. Então, para o processo de recrutamento hoje, né, ser o sucesso, tá me corrigindo aí se é exatamente essa pergunta, Isso mesmo. a gente precisa olhar com carinho de uma forma profissional o processo. Então, da mesma forma que a gente olha de forma profissional os processos de gestão financeira, o processo de controle de estoque ou o processo de vendas e compra, a gente tem que olhar de forma profissional para o recrutamento e seleção. Então, a gente precisa profissionalizar ou buscar um apoio profissional para que você da empresa ou quem cuida do recrutamento e seleção não caia em fazer pré-julgamento, não caia, não deixa só que o feeling fala, porque tem esse desafio. Porque às vezes a gente está no calor do momento ali, e aí a gente está precisando de uma pessoa, você indicou sua prima para trabalhar com a gente, poxa, contratou ali no calor do momento, Rosane, e não dá certo, porque ali você não parou para analisar de forma profissional. Então eu vejo assim que para o sucesso precisa ter esse crivo, essa postura profissional na hora do recrutamento e seleção. Independente de quem está à frente, precisa ter o mínimo ali de noção para ajudar nessa estrutura. Às vezes a pessoa contrata porque é parente, tem confiança. Essa pessoa vai me dar confiança aqui na minha empresa, eu vou estar tranquilo. Exato. E aí tá causando um outro problema, né? Exato, porque aí tem um fator muito bacana que é confiança, mas a questão relacional, por exemplo, pode ser que dá um desafio dentro da empresa. Às vezes começa a ter um conflito. Pode ser que a pessoa é uma pessoa de confiança, se relaciona super bem, Will, e pode ser que essa pessoa não está dando resultado. Então, quando a gente fala do processo de recrutamento e seleção, e aí depois eu acho que nós vamos aprofundar um pouquinho mais, isso precisa ficar muito claro. Porque agora, como que você manda a sua prima embora? Essa é uma questão Tem, que tem aquele ditado, Porque né? é Não época. contrate quem você não consiga mandar embora, né? Quem você não Exatamente. É um possa mandar desafio. embora, né? E nessa mesma linha de dito popular, é importante entender assim, ó, para recrutamento e seleção, seja amoroso, seja criterioso, mas para desligar, seja rápido. Porque senão envolve todo um outro contexto, como a gente já vai aprender hoje aqui e falar um pouquinho mais. Nossa, já pegamos bastante dicas muito interessante aqui já, né? Com certeza. E Rodrigo, o que você considera assim as principais etapas que a empresa precisa passar para um recrutamento de processo de seleção de pessoas? Quais as Legal. principais etapas? Legal. Hoje, assim, vamos considerar então no cunho profissional, né, na linha profissional, porque se for lá, indica, conhece a pessoa, pode ser que dê certo, mas é melhor a gente vir para um lado profissional para ter sucesso, que a gente Sim. quer sucesso, resultado É, positivo e com tal. certeza, sempre. E quem está nos assistindo quer ter resultado positivo e sucesso. Então eu vejo assim, eu acho que o currículo não vai sair de moda. Pode ser que seja, hoje já se vê muito de forma digital, né? Tanto o PDF, o próprio LinkedIn, existe já a plataforma onde você cria o seu link, o próprio eh, Google Drive, você cria ali, já compartilha o seu link, que acaba sendo o seu currículo. Então a primeira etapa, eu acho que faz necessário ter o currículo. Mesmo que talvez você conectou com essa pessoa às vezes por referência, ou por uma feira de negócio, ou por contato via rede social, porque hoje também se usa muito, mas se faz necessário para ter um início, tanto para fins de cadastro, né, e para fins de conexão de validação de informação. Então, acho que a primeira etapa é o currículo. Mesmo que seja por um exemplo aí, igual você comentou, aqui na nossa região acontece muito isso, né, de indicação. Mas Pequenas e médias empresas, a maioria é isso, Vitor. são através de indicações. Ela fala que é 90%. Mas mesmo assim, então, o currículo, ele é essencial. Mesmo tendo uma indicação, por mais que seja do próprio proprietário da empresa, então Sim. sempre num processo de recrutamento e seleção é necessário É o necessário. Porque a partir dali, o Vitor, a gente consegue dar início no processo seletivo, ou primeiro assim, no próprio recrutamento, porque recrutar é trazer. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 10, já tive cada 130 currículos. Então, eu tenho ali 130 currículos que a partir dali eu recrutei. Recrutei, eu vou começar a iniciar o quê? A triagem. E aí eu começo a entrar um processo de seleção. Então, com o currículo fica mais fácil de você validar ali os requisitos, né, que você está buscando para a empresa, e você consegue seguir uma linha de trabalho. Então, vamos lá, currículo. Depois, poxa vida, a gente selecionou 130, vou pegar um caso recente. Então, tivemos uma situação de 60 currículos para uma vaga para um cliente nosso. Então, desses 60 currículos, a gente eu fiz a seguinte triagem com o time. Desses 60, a gente olhou um por um, né? E depois desses 60, nós vamos conhecer 30 pessoas
que fez sentido o que a gente estava buscando. Então, eu acho que a segunda etapa seria realmente tradicional e popular conhecer, entrevista. Entrevista. E aí nessa entrevista, aí cada um, né, cada empresa tem seu método, cada recrutador tem sua forma, mas é daí onde começa, porque aí você já começa a fazer a triagem, né? Já faz ali a pré-seleção nesse sentido. Então, currículo, entrevista, se for numa linha técnica, talvez uma prova técnica ou uma entrevista técnica, que pode fazer sentido. Depois, alinhamento de expectativa do negócio, da empresa e tudo mais. Reta final, traz para o seu líder da empresa ou você traz para o seu diretor, ó, temos esses 2, 3 nomes aqui, vamos definir para seguir. Uma forma bem simplista seria isso aí. Entendi. Então, quando você faz toda essa parte de recrutamento, a seleção final, no caso de vocês que fazem essa terceirização desse serviço também, fica a cargo de quem está contratando o serviço. Nosso método de trabalho é assim. Quem vai conviver no dia a dia com aquele profissional que está passando pela nossa triagem é vocês. Então, por exemplo, a FX contratou a C3 para fazer o serviço. E aí nós vamos sentar com vocês, vamos definir o que vocês estão precisando, né? Vamos fazer o anúncio, vamos trabalhar tudo isso. Então, eu estou com os currículos aqui. Então, vamos lá na etapa final, já que você comentou agora. O Vitor, Rosana, Will, a gente tem aqui 5 nomes para conhecer desses 60 que faz sentido, que bate com o que a gente está buscando. E agora eu gostaria que vocês conhecessem junto comigo para quê? Aí entra a questão de bater o feeling, de identificar com a cultura, de fazer até um teste, dependendo do caso, porque aí a gente fala assim, que a assertividade da contratação, ela vai lá em cima. E aí a gente pega aquele caso que a gente já falou aqui, que a gente contrata um primo e um parente, se a gente for falar aqui, nós já pulou todas essas etapas. É verdade. E tá tudo bem, tá tudo bem. Sim, sim. Não é que assim, tanto é que a nossa empresa hoje, as nossas empresas, a gente tem a política de não. Tem empresa que tem política de não contratar parentesco e familiares e tudo mais, conhecido. Nós não temos esse problema, desde que faça por essa triagem. Porque aí você tem que identificar, a pessoa tem que se identificar com a vaga, né? Sim. Porque eu acho que o trabalho, o emprego, todo mundo está precisando, né? Todo mundo precisa, nós precisamos, né? Mas aí você tem que identificar. Bacana. Ô, Rodrigo, e o que você analisa no currículo? Tem que ter foto, não tem que ter foto? Legal. Olha, a questão da foto hoje, a gente está caminhando assim para alguns movimentos. Por exemplo, hoje já é lei não divulgar vaga com sexo ou dando preferência, exceto se a exigência específica libera para fazer isso. A questão de foto hoje, quando lá no começo eu falei de trabalhar com RH profissional e ter uma estrutura, infelizmente se faz pré-julgamento, dependendo do contexto, só pela foto. Então hoje eu já escutei depoimento de pessoas que foram entrevistadas e se sentiram, olha, eu acho que eu não fui contratado naquela empresa, eu não avancei porque a pessoa viu que eu era homem, ou viu que eu era isso, ou que eu não era tão assim nesse sentido. Fiz um pré-julgamento, né? Então aí é legal essa pergunta porque assim, para nós hoje lá e para os nossos clientes, a gente não exige foto, tá? Rodrigo, mas de onde veio essa ideia que você acha que pode ter exigido foto? Eu vejo assim, imagina a gente fez entrevista com nós aqui, né? O Will fez entrevista com nós 3. Aí daqui 15, 30 dias ele vai rever todos os currículos, além de nós 3, mais esses 60 que eu comentei. Sem dúvida, a foto vai ajudar a pegar referência, porque nosso cérebro é assim, reconhece referência, a experiência que teve com a outra pessoa. Aí eu lembro do Rodrigo, lembro da entrevista, eu vi a abordagem dele e tal. Então a foto acaba ajudando muito nisso. Nessa etapa. Nessa etapa. Só que hoje, a forma de gerir o negócio, de trabalhar com recrutamento e seleção, a gente tem que tomar cuidado com a questão de foto. Como, por exemplo, você pode receber na sua caixinha de rede social, vocês estão contratando um modelo ou um profissional competente. E aí a gente tem. Mas isso, eu falo assim, que eu acho que toda profissão tem, mas falando de recrutamento e seleção, eu acho que a gente tem alguns colegas aí que pecam nesse sentido, né? Faz juízo de valor, são preconceituosos, então tem esse desafio, infelizmente tem. Então, assim, o que a gente olha, né? As etapas, foto, qual que foi a outra pergunta que você falou? Nessa mesma linha, que você tem alguma preferência, né? Que você falou? Se você analisa também o perfil pessoal ou profissional. Não, legal. Então vamos lá. Ó. Então foto para nós é indiferente, porque a gente vai conectar com a pessoa ali, tanto na entrevista online ou pessoalmente, né?
O que a gente olha, né, nesse sentido? Então, eu vou olhar primeiro a estrutura, porque ali eu estou contratando ele como profissional. Então, eu vou bater muito o olho nos conhecimentos técnicos. Então, a pessoa tem que colocar isso aí. Rodrigo, é meu primeiro emprego, mas eu tenho que falar ali que eu estou estudando um curso médio, curso fundamental, que seja, ou cursando um curso técnico complementar. Eu fugi um nome aqui que fala da extensão do curso. Mas eu vou bater o olho no curso técnico. Depois, eu vou registrar ou tentar avaliar as experiências profissionais. Que ali mostra, que a gente fala que é a linha do tempo, a trajetória daquele profissional. E aí a gente vai tentando já fazer ali uma análise de que faz sentido. E das etapas, até assim, me desculpa que eu não trouxe isso, acho que o principal de tudo, antes até de começar um processo de recrutamento e seleção, é definir exatamente a vaga que você precisa. Então, por exemplo, assim, se a FX está me contratando hoje e está precisando hoje de uma atendente, uma helpdesk, por exemplo, que eu uso o termo que a gente usa de suporte e tudo mais, né? Sim. Primeira ação que eu vou fazer com vocês é sentar e definir o que você espera dessa pessoa como atividade, o que você espera dessa pessoa como requisito, se tem algum diferencial que você avalia nesse sentido, se já quer trazer a questão salarial para divulgar ou não naquele anúncio, ou a partir de um valor X, se você quer trazer, a jornada, por quê? Porque quando eu for analisar um currículo, Rosana, eu vou olhar, a minha base fundamental é o requisito que foi desenhado junto com o seu líder de setor da parte de produção e projeto, engenharia de projeto, foi desenhado junto com o seu supermercado, por exemplo, com um profissional que trabalha lá na parte administrativa de um supermercado. Então, quando você tem ali montado um anúncio ou um script da estrutura do que você espera nesse profissional, quando você vai para a etapa do currículo, essa triagem e o que analisar, Rosana, fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, assim, eu preciso que a pessoa tenha conhecimento de Excel ou conhecimento do pacote Office, que seja, ou que ele tenha uma graduação em administração. Quando eu vou para o currículo, quem está cursando enfermagem não está fazendo Já sentido não para faz mim, sentido. entendeu? Eu preciso de alguém no meu anúncio que está buscando experiência de atendimento ao cliente. Quando eu vou para o currículo, essa pessoa é o primeiro emprego dela. Tá? Que também tem um espaço no mercado, né? A gente tem esse desafio hoje, de, talvez a quem está assistindo nós está buscando o primeiro emprego, não é talvez a pauta aqui, mas pensando em análise, é nesse sentido que a gente tem que fazer. Então, assim, o processo de recrutamento e seleção, na verdade, não é somente ali abrir uma vaga no Instagram ou qualquer outra Não, rede social. Na verdade, o início de tudo começa dentro da empresa ali, fazendo essa análise é, realmente qual que é o perfil ideal que eu sim, preciso, né? Para aí depois o recrutamento, ele na verdade, ele acaba sendo um funil para você sim, conseguir chegar naquele objetivo, né? exato. Vou pegar um exemplo prático aqui, e vamos falar também no nível de pequenas e médias empresas, né? Pessoal que é a maioria dos nossos clientes e tudo mais. A gente precisava de uma recepcionista. Então já tinha uma recepcionista e precisava de mais outra recepcionista para o espaço. Quando o proprietário responsável me procurou, ele trouxe as informações que ele, como proprietário e dono, tem como visão. No meio do nosso bate-papo, Rosana, aqui que ele falou, Rodrigo, conversa com a outra recepcionista para ajudar você a montar essa estrutura. Sim. Então, quando eu falo de falar com as pessoas que estão naquele setor do que precisa o requisito, claro que cada situação, contexto, né? Mas sentei com a recepcionista, modo de falar, destrinchei o que precisava, porque a hora que eu comecei o processo de recrutamento e seleção, eu já ia fazendo análise. Então, assim, como eu posso dizer, perfil, conhecimento técnico, experiência, habilidades, aí fica muito mais fácil. Muito valiosa Tá legal, essa bacana. dica. Uma coisa que você falou de perfil, Rodrigo. Você tenta descobrir o perfil do setor onde abriu a vaga? Sim. Ó, por exemplo, quando a gente. Vamos só tentar separar um pouquinho aqui, ó. Quando a gente fala de perfil, no meu mundo de ver, a gente está falando assim, Rodrigo, eu estou buscando característica específica. Então, por exemplo, assim, se eu estou buscando um perfil mais comunicador, mais descontraído, mais dinâmico, aí eu considero isso como perfil. Só para a gente linkar com Entendi. a sua pergunta, vai me posicionando. Quando eu busco um perfil mais reservado, mais detalhista, também eu considero como um perfil.
Aí eu entro na questão. Para esse setor hoje, por exemplo, a Rosana quer contratar. Rosana, para esse departamento, você quer que perfil específico? Rodrigo, é para atendimento, eu preciso disso, me ajuda aqui. Ah, então, comunicadora, no mínimo, tem que ser uma pessoa que se comunica. Aham, Sim. É porque hoje tem perfis que são mais retraído, mais tímido e também tem toda a sua capacidade de entregar. Então é entendi. nesse sentido que eu falo do perfil. Entendi. Porque aí o currículo, o Will, linkando com a sua pergunta, ele não vai falar isso pra mim, só na hora da entrevista. Então, na entrevista. Entendi. Bacana. Rodrigo, quais são as principais habilidades que os recrutadores procuram hoje em dia? Ó, eu tenho com quem eu converso e com a experiência do dia a dia, hoje nós estamos falando mais de competências comportamentais, que seria conjunto de habilidades comportamentais. Ou seja, exemplo, comunicação interpessoal. Hoje a gente tem quando essa pessoa sabe se comunicar, se relacionar, colocar seus pontos de vista com pessoas de qualquer geração ou se posicionar, isso para nós é bacana. Isso é uma coisa assim que a gente olha assim, poxa, isso aí pode contribuir muito no dia a dia. Nessa mesma linha, é um desafio que a gente está vivendo no momento, e pode ser que perdure mais um tempo, é tentar buscar a questão de competência e equilíbrio pessoal e profissional. Rodrigo, mas como que a gente faz isso com um jovem que está com 20 anos ou com uma pessoa que está com 50 anos? Quando a gente faz a entrevista e tenta extrair aquelas informações da linha do tempo, como pessoa, na linha do tempo como profissional, você consegue trazer ali o como essa pessoa já passou por superações e colocou em xeque se a pessoa tem equilíbrio pessoal e profissional. E não que a pessoa tem que ser robô ou pessoas Aham. sangue frio que a gente fala, né? Não existe isso. Não existe. A pessoa tem os seus momentos de pico, por exemplo, Sim. algumas perguntas na entrevista. Como que você já saiu sobre um conflito? Ali ela vai trazer para mim as suas habilidades, né, de equilíbrio pessoal e profissional, porque é nessa hora que a pessoa vê. Se eu estou num conflito, como que eu saí? Então você busca. Outra habilidade é maturidade profissional, é separado da competência e equilíbrio pessoal, porque a maturidade profissional, vocês vão entender talvez de uma forma muito simples, é como a pessoa se comporta, por exemplo, aqui numa sala de podcast, como a pessoa sabe se comportar no almoço de domingo, e como a pessoa sabe se comportar numa sala de reunião, e como a pessoa sabe se comportar numa confraternização. Como ele tem essa maturidade para deparar com essas situações que acontecem dentro da empresa. Porque tem dia que vai ser desafiador, que o cliente vai estar ali exigindo de nós muita coisa, que aí vamos ver se ele vai ter essa maturidade profissional ou não. E tem momento que não vai precisar ter tanta essa formalidade de profissional nesse sentido. Então, acho que seriam essa comunicação interpessoal, equilíbrio pessoal e profissional e a competência, maturidade profissional. Rodrigo, e cadê as formações acadêmicas? Que também o pessoal fala muito. Poxa, você não vão falar de competências técnicas, né, Sim. nesse sentido? Ó, eu vejo que hoje, no mínimo, a gente tem que ter uma graduação, né? Acho que Sim, esse sim. mercado já falar que não precisa ter, a gente precisa ter, né? Que seja um curso de capacitação, técnico e tudo mais. Dependendo do curso, igual vocês, a empresa de vocês tem a linha de setor de desenvolvimento e programação. Tem pessoas que é autodidatas, é raro a gente encontrar essas pessoas que não precisou de uma graduação. Mas hoje, dependendo para o cargo que se precisa, né, colocar, a pessoa tem que ter a Uhum. graduação, né? Então, a competência técnica. Então, hoje é comum encontrar pessoas com competências técnicas, graduando ou já graduado, Vitor, mas com essa dificuldade nessas habilidades. E quando a pessoa tem uma graduação que não é relacionada com o porte da empresa? Supondo, dando o exemplo da FX, que é uma empresa de tecnologia, mas aí você gostou do perfil da pessoa, né, na parte pessoal dela, que tem toda a comunicação interpessoal, foi Sim. nota 10, mas a graduação dela é uma outra área, por exemplo, psicologia ou alguma outra coisa. Tá, Como que seria? legal. Contrataria ou não? Ó, isso vai muito tem que ser muito alinhado de uma linha profissional na entrevista. Por exemplo, eu, você vai contratar, vamos pegar o caso da FX. A FX está precisando de uma recepcionista, tá? Então, naturalmente, a recepcionista tem que ser cordial, né? O mínimo, comunicação, né? A gente quer uma pessoa bacana ali na recepção. Não é para atrair, não é para espantar, né? E aí, essa pessoa está cursando enfermagem. Então, assim, para o projeto da FX hoje, tem que ficar muito claro o mínimo de tempo que espera esse profissional com vocês,
O que que você espera dessa pessoa para vocês? Porque assim, pode ser um bom talento para estar como recepção? Pode ser. Só que aí você vai saber que e ela fazendo enfermagem na entrevista vai falar que o segundo ano é para você fazer estágio. Para FX, ficar com ela 6 meses, um ano faz sentido? Sim ou não? Não sei. Então isso vocês têm que analisar. E da mesma linha também, qual que são a expectativa dela com o seu negócio? Porque às vezes ela está ali só para realmente fazer o trabalho dela e seguir, que tá, né, já é bastante, já é bacana, ótimo, mas ela também não quer galgar, não quer participar de mais coisas nesse sentido, exatamente porque está desalinhado o propósito, seja de médio, seja de curto, médio prazo. Então, até mesmo para isso, então, até mesmo para a empresa, eu vejo assim que poderia passar pro candidato. Acho que um ponto muito importante, um possível plano de carreira da empresa. Por quê? Às vezes, hoje eu vejo que assim, você comentou, né? É essencial ter ali uma Uma formação, alguma estrutura, né? coisa, porque hoje está muito fácil, vamos ser realistas, né? Hoje está muito fácil você ter uma formação, conseguir um estudo, né? Bem mais fácil do que antes. Sim. E aí, às vezes, eu percebo assim, às vezes o jovem, principalmente pessoas jovens, acaba o terceiro colegial ali e já preciso fazer alguma coisa. E aí, aquele caso, igual, vamos citar aqui no que você está falando, às vezes a pessoa vai lá e faz enfermagem porque uma tia, uma amiga, algum conhecido fez e Sim. achou que se identificava, mas na verdade não era aquilo. Então, assim, com a questão de plano de carreira, né? Eu pergunto para você se é importante isso passar pro candidato, porque às vezes aquela formação que ela tem ali, para daqui 1, 2 anos, no médio prazo, Sim. a pessoa pode estar entrando numa outra carreira e gostando daquilo, né? Então, assim, qual que seria a importância de você ter uma estrutura de plano de carreira para poder apresentar pro candidato? Ó, falando pros candidatos que vão fazer isso aí, eu acho que o segredo é ser Importante. transparente, né? Por exemplo, a gente tem a nossa empresa de contabilidade e eu recebo currículo de gente estudando educação física. E aí a pessoa fala, Rodrigo, eu gostaria de um cargo e, claro, que a pessoa está buscando, quer trabalhar, fazer a faculdade normal, isso faz parte da formação nossa, né, de trabalhar, mas essa pessoa já sinalizou que vai ter o estágio, que é o caso da enfermagem, e eu vou linkar com o que você está dizendo. Eu disse que, olha, você entra na empresa hoje, é o perfil que realmente se encaixou, atende, por exemplo, para nós, como office boy, ou motoboy, ou como vigia, dependendo do departamento que está, ou da empresa que está, atende. Tá? Mas para galgar, para essa trilha acontecer, para ter essa valorização aqui, ou essa estrutura aqui, só quem faz ciências contábeis, só quem faz administração. Então, isso eu acho que ficaria muito fácil para alinhar. Faça assim, se tem essa estrutura, na hora da entrevista você consegue alinhar. Então, trazer na FX, que é uma empresa de tecnologia, um estudante de educação física, se for fazer um help desk e para ele ficar com a gente um período X, se fizer sentido para vocês, ok, já está alinhado, os dois lados tá assim. Então, não tem até muito o que esperar dessa pessoa dentro da empresa, concorda? Agora eu estou fazendo engenharia da computação ou tecnologia e desenvolvimento, né, que tem a tecnologia da área de vocês. E aí eu tô na entrevista, eu vou entrar como help desk. Aí é necessário, eu acho que assim é fundamental ter um mínimo de projeção. Então que seja help desk 1, 2, 3, Sim, mas é importante ter. E aí por trás disso que é uma forma que vocês possam ser fiel e validar com um período de tempo, tá? Hoje não tem tempo exato, né? Pode ser que seja 6 meses, no mínimo 6 meses, ou um ano, né? Ou 2 anos, então não tem muito exato. Mas é importante ter esse alinhamento ainda acontece na entrevista. perfeito. Porque, na verdade, quando a gente vai contratar, se eu estou contratando para C3, eu estou vendendo o meu peixe. Uhum. Quando vocês da FX estão contratando, vocês têm que vender o peixe de vocês. Sim. Né? Então é muito nessa linha que eu quero dizer. Legal, bem interessante. Ô, Rodrigo, e voltando naquele exemplo que você deu de 60 currículos para uma vaga. Já aconteceu um caso de empatar, você ficar na dúvida entre dois candidatos, como é que você faz esse desempate? Se tem uma segunda fase, Sim. como que é esse processo? Sim, então assim, ó, vamos imaginar, teve um caso de uma cliente nossa, tinha uma clínica médica, tem uma clínica médica, né? E precisava de uma recepcionista, né? Então passou ali na triagem, na época, se eu não me engano, se não foi, acho que 50 para 18 pessoas, dessas 18 ficou ali umas 4, 3 pessoas. E aí aconteceu de realmente ela gostar das duas pessoas.
né? A doutora olhou e falou assim, Rodrigo, eu gostei das 2 pessoas. Aí eu falei assim, agora usa a contabilidade, vamos expandir o negócio, vamos treinar as 2 pessoas e vamos aumentar o time, já abre uma filial da clínica. Mas o que que ela fez? Como nossa metodologia, quem bate a cartada final é o proprietário, a gente ajuda na orientação, tá? Me lembro de falar depois de outro caso da enfermeira. Aí, esse caso desse específico da doutora, ela falou que, Rodrigo, como eu tenho na recepção uma pessoa que é totalmente introvertida, é competente, mas ela é um pouco mais introvertida, eu vou optar para aquelas que têm, dessas 2 aqui tem habilidade mais de comunicação e extroversão. Por quê? Para fazer uma diversidade e uma combinação na minha recepção. Entendi. A outra tinha habilidades um pouco mais de concentrada, mais reservada, introspectiva, digamos assim, que era uma super profissional, tá? Mas aí o que que a doutora fez? Ela optou pegar uma pessoa para fazer um mix no Então, grupo dela. às vezes a resposta você tem que olhar para dentro da sua A empresa. maioria das vezes é sim. Entendi. A maioria das vezes é sim. Bacana. E o caso da enfermeira? O caso da enfermeira foi que a gente atendeu um cliente, né, para uma entidade, e aí a gente conheceu várias enfermeiras. E aí as enfermeiras se destacou, porque hoje é uma profissão, admiro essa profissão, e elas se destacaram na entrevista, tudo bacana. E aí o que aconteceu? A responsável ficou com dúvida de quem contratar. Era 4 enfermeiras. Aí ela falei, depois, né, só nós 12, dando orientação, tudo, a gente optou em fazer um teste. E aí das 4 enfermeiras, elas foram trabalhar. E naturalmente fizeram uma diária, né, um teste lá na entidade específico. E aí ela gostou especialmente daquela que teve algumas características mais de afeto, empatia, não que as outras não tinha. Tem, porque trabalhar com a área de enfermagem precisa ter isso, né? Mas ela optou por escolher essa pessoa, ou seja, estava em dúvida nas 4, colocou um teste nas 4, combinado, alinhado, ambas sabia, tudo transparente. E aí uma foi trabalhar meio período, a outra trabalhou no período da tarde, a outra no período de manhã, depois das 4 trabalhou. Aí a responsável falou, Rodrigo, eu vou fechar com a ciclana, que ela demonstrou mais empatia, que é uma habilidade que a gente considera comportamental e tudo mais. E sentindo, então, contratou. Para ser mais assertivo. Entendi. Bacana. Uhum. Ô, Rodrigo, e o que você pode citar pra gente dos desafios que você já encontrou nessa trajetória de recrutamento? Vou contar uma brincadeira para vocês. Sabe qual é o maior desafio nosso hoje? Ninguém atende mais telefone. Nossa, A pessoa coloca o verdade. telefone aqui, a gente quer fazer contato com a pessoa, não atende, porque eu acho que tem isso a ver muito com marketing, né? Com as questão de o 0800 ligar para nós, até agora o pessoal das celas lá estão ligando pra gente. Mas Da é cela. porque todo número que é desconhecido, não sei, você atende? Desconhecido, não. Eu não atendo. Aí Espero você mandar uma participa mensagem de um processo antes. seletivo, você coloca o seu telefone lá e a gente vai te ligar, você não atende. É verdade. Então isso já foi um desafio para nós. Eu sei que é brincadeira, assim, trazendo hoje, mas você acredita que isso era um desafio? Aí eu tinha que ir atrás da pessoa, ou pelo contato, que aí a mãe atendia, e eu dava o recado, a mãe falava, mas o que está acontecendo com a minha filha? Eu falei, não, ela deixou o currículo e tal, porque as mães, os pais, enfim, acabam atendendo ali nesse sentido. Mas aí o contato, né? Hoje o desafio, em poucas palavras, hoje, falando agora do momento, é profissional qualificado, puxando o gancho das competências que eu comentei com vocês. Porque, assim, a gente até tem uma pessoa graduada em ciências da computação, mas quando eu trago para uma entrevista, e eu vou avançando na etapa, currículo, depois entrevista, depois entrevista com um técnico, um especialista, porque eu vou trazer um programador para falar com esse cara, né? Ele não está qualificado. A teoria em si só, eu considero uma qualificação e ele não sabe. Ele vai saber, às vezes, ali, não todos, né? Sim. Mas por isso que eu falo que o desafio é a qualificação, porque aí ele tem a dificuldade de falar o curso que ele estudou 4 anos. Ah, mas eu não pratiquei ainda a programação. É uma coisa. Mas você tem que dominar o mínimo que você aprendeu ali. A mesma coisa, vamos pegar a casa da enfermeira. As aplicações, as termologia e tudo mais. Isso é uma qualificação técnica da pessoa. Então, hoje, o desafio nosso é encontrar alguém qualificado, tá? E não é perfeito, porque não existe, com um cunho mais para a área de comportamento. E a técnica também acontece bastante. Bacana. Muita informação boa. Muita, né? Uhum.
É um desafio, né? Eu acho que É um hoje lidar desafio. com pessoas, a gente tem que ter isso. E nós que estamos na frente do recrutamento e seleção, ou vocês que estão à frente do recrutamento e seleção, acho que o principal é lembrar também que tem uma pessoa ali, né? Sim, com E acho que é certeza. isso. Tem uma situação também que eu trouxe na sala, né? Até um empresário falou, Rodrigo, eu nunca fiz isso aqui e tal, como tranquilizei, falei, ó, eu vou seguir, você faz as suas perguntas pontuais. Mas às vezes eu reforço isso, ó. Tá numa situação vulnerável, pode ser que a pessoa está desesperada atrás do emprego, pode ser que seja o primeiro emprego, pode ser que a pessoa tenha ansiedade e nesse dia específico está mais atacada, né? Então, o que a gente, independente de como a gente segue, tem que lembrar que por trás Sim. tem uma pessoa ali, né? Ainda mais se acontecer, né, às vezes aquela pessoa que tá buscando o primeiro emprego Sim, nunca participou de uma entrevista, e aí a gente sabe, né, uma entrevista não tem como ser muito diferente de que a gente perguntar e a pessoa responder, e aí fica como se sim, fosse um embate, não é um sim. embate, mas você fica frente a frente com a pessoa, né, é, você tem alguma dica, né, até mesmo para esse processo, alguma coisa, até para tentar tranquilizar a pessoa, tentar extrair o máximo de informação dela? De quem tem o primeiro emprego? Isso, dessa pessoa que está sendo a primeira Tá. Entrevistado. A entrevista. primeira, Primeira a primeira entrevista. entrevista, Isso. né? É pro recrutador ou pro... Para os dois. Pros Vamos dois? vamos lá. Uma dica aí agora para Pros os dois, dois, ó. então, hein? Para você que está buscando o primeiro emprego ou vai participar de uma entrevista, o mínimo que tem que fazer, acho que até dando dica já, né? Sim, É ler o anúncio. Porque já acontece nas entrevistas. Falei, como que você soube dessa vaga? Ah, minha mãe mandou para mim. Ah, mas você. Outra parte. Você conhece a empresa, né? Quando tem um anúncio da empresa, dá para buscar para entender da sim, empresa. Então, eu acho que manter o mínimo ali, ter um bom currículo, não precisa ir engomadinho, mas vá, né, para uma entrevista de emprego, ou mesmo que você faça entrevista online, prepara um ambiente. Agora, para o recrutador que vai pegar uma entrevista, ou vai ter uma entrevista com uma pessoa que é a primeira a experiência ali, eu acho que aí abaixar o filtro um pouco mais, né? No sentido do que não tem muito o que exigir, principalmente tecnicamente falando, ou de experiência, porque é o primeiro emprego. Mas você consegue avaliar muita coisa nesse sentido, como, por exemplo, nos dias que você está na sua casa, o que que você costuma fazer? Como que você organiza a sua rotina? Porque todos nós temos rotina. Ah, mora eu, Ciclano, Beltrano, meu irmão tá. Como que vocês se organizam? Ah, eu tenho um ritmo de ir na academia. Qual que é os horários que você costuma ir? Atrás disso, você vai conseguindo já avaliar alguns requisitos, né? De como a pessoa se organiza, como ela se comunica, de como que ela se relaciona. Ah, mas como você reúne com a família, como que você? Então você vai o quê? Você vai usar a vivência pessoal dessa pessoa para tentar extrair comportamentos ali que é usado no dia a dia profissional. E nada mais do que a empresa, a escola, né? Tanto a escola colegial, ou a fundamental ou médio que a pessoa vivenciou, mas se eu estou fazendo uma graduação, como que você organiza os seus trabalhos da faculdade? Você costuma fazer esse trabalho sozinho ou individual, ou sozinho ou em coletivo? Ah, eu gosto de fazer sozinho, mas por quê? Aí você começa a entender um pouquinho. E aí você vai conhecendo um pouco a pessoa. Porque a gente tem que dar oportunidade sim para esses sim. profissionais. Tem muita gente, né, buscando a primeira oportunidade. E a gente tem esse desafio de poder, não, mas nem por isso a gente não pode deixar de fazer um processo de recrutamento e seleção para quem está buscando a primeira vaga. Nossa, acho que foram dicas valiosas aí para as Foram. duas partes, né? Para você que Sim. está procurando um novo emprego, no mínimo aí, tá buscando conhecimento, né? O que que a empresa faz, qual que é o nicho dela, né? Sim, E eu acho que muito importante também, essa foi muito valiosa. Às legal. vezes a gente vê assim, tem as pessoas têm aquela dificuldade. Poxa, eu já quero alguém já que já tenha um treinamento, já tenha uma bagagem, alguma coisa, e às vezes acaba deixando de lado aquelas pessoas que estão buscando a primeira Buscando. oportunidade, né? Sim, E tem como você conseguir essa informação. Ela pode nunca ter trabalhado, mas igual você sim. comentou, na escola, dentro da família, você pode abordar algumas informações ali, né, para buscar essas Sim. competências da pessoa. Isso é Essas atividades extra que faz, às vezes faz parte de um grêmio escolar, às vezes faz parte de uma entidade voluntária. A pessoa começa, e às vezes a pessoa não faz parte de nada, mas aí você sim, começa a trazer para essa conexão. Mas e aí e tal? E é legal isso, os empresários e pessoas que estão nos ouvindo, quando a gente deparar com essa situação, uma vantagem muito boa é que essa pessoa não tem vícios, né? No sentido do quê? perfeito. De trabalho, de profissional. Então você vai poder, junto com essa, eu falo assim, a gente fez uma contratação essa semana, falou assim, eu disse até para a pessoa, esperamos que a gente possa aprender e crescer juntos. Porque é isso, né? A pessoa que começa ali vai aprender junto com a gente, vai crescer junto com a gente. Então a gente tem que ter esse ponto.
E aí, uma coisa legal que é para os empresários que estão ouvindo a gente, proprietário, Rosana, é assim, por mais que o coração fale, empresa não é uma entidade de caridade, tá? A gente precisa pensar isso como um negócio. Tá vendo, Então, assim, Rosana? é um desafio, é um desafio. Rosana, eu já tive desafio nesse sentido, aprendi muito com os outros sócios, né? É claro que é diferente a gente abrir um programa de estágio, um programa de primeiro emprego, um trainee, que é isso que acontece. Sim. Mas mesmo assim, as empresas, os gestores não estão deixando de analisar o negócio, o impacto das pessoas no negócio. Nesse sentido. Até sobre, você comentou, né, sobre essa questão de às vezes levar mais pro emocional, né, não trazer a empresa, ela tem que ter ali Não. o mínimo ali. Mas eu falo assim, quais os prejuízos de uma contratação errada para uma empresa? Eu acho que financeiramente, falando de um salário mínimo hoje de R$ 1.500, eu acho que deve ter um prejuízo ali de uns 7.000, mais ou menos. Por exemplo, contratou uma pessoa hoje para trabalhar comigo no salário mínimo, né? Vamos falar, o salário mínimo hoje deve estar 1.412, 420, né? por aí. Aí eu tenho essa pessoa, eu fico com ela 3 meses. E aí, nesses 3 meses, ainda não deu certo. Aí, fora isso, eu tenho estrutura. Quando eu falo esses 7 contos, por exemplo, empresas que trabalham com uniforme, estrutura física, equipamento. Hoje, um notebook, no mínimo, está uns 2 contos. Então, assim, você tem, mas dá para sair esse equipamento para outro? Dá, mas aí a gente tem acerto, tem tudo isso. Então, a gente tem prejuízo financeiro, sim. Eu acho que como negócio, a gente tem que olhar dessa forma. E o outro prejuízo é o tempo, né? Hoje o tempo Valeu. vale ouro. Valeu. Uma coisa que você falou no começo que me marcou é demita rápido, né? Demita rápido. É o desafio. A gente tem uma política, até puxando esse gancho, não é da noite pro dia. Acho que dá pra gente trabalhar muito assim, por exemplo, eu tô com o Vitor trabalha com a gente, e o Vitor não tá performando, ou tá deixando a desejar, tudo. Acho que dá pra gente fazer esses alinhamentos antes. Vitor, dessa forma tá fugindo do que a gente combinou. Vitor, dessa forma não dá pra gente continuar. Preciso que você retome a sua performance, eu preciso que você siga e tudo mais. Porque caso aconteça um desligamento, porque só isso já dá um outro podcast, né? Mas caso aconteça isso, não é surpresa, nem para a empresa e nem para a pessoa, Perfeito. né? Porque às vezes a gente fala, contrata, manda embora, pessoal, olha que também é interessante. Às vezes a gente acha, manda embora e contrata outro, não é assim. Então hoje, quem está na empresa, caso você tenha com dificuldade com algum profissional, faça algum mecanismo para falar com ele, né? No sentido de deixar ele ciente, falar o que não está legal, o que você precisa, qual que é o resultado diferente que você precisa, porque assim, é, se você agir dessa forma com esse, o próximo que vir e pisar na bola, você vai seguir na mesma linha. Porque a gente tem uma forma automática de Sim. agir. A gente precisa se policiar. Então, E acho que tanto para o bem quanto não para o mal, assim, mas uma questão de feedback. A pessoa ela já vai estar sabendo o motivo do que ela está sendo chamada ali, né? Se você sim, manter uma comunicação com ela, você não pega ela de surpresa, né? Então, não, sim. realmente é nesse sentido. Não é uma surpresa nem para a empresa e nem para o colaborador também. E ó, no nosso meio hoje de pessoas, o óbvio tem que ser dito. Então, assim, não vamos, como dica, até para vocês, empresários que estão aí nos ouvindo, mas o Rodrigo sabe o que ele precisa saber, fazer. Não, Rosana, senta com o Rodrigo e explica para ele o que ele precisa fazer. Então, o óbvio hoje precisa ser dito. Por que que a gente entra? A gente não entra num loop que achando que o Vitor sabe o que ele precisa fazer. Só que esse mês ele fez, o mês que vem ele não fez, outro mês ele não fez, mas ele sabe o que você precisa fazer. Não, eu como responsável, o dono da empresa. Ô, Vitor, você sabe que o nosso combinado é esse aqui? Como empresa, tem algo que eu posso te ajudar? Aí o Vitor fala, não, eu tô com problema com essa situação, tal. Então vamos ver como que eu posso te ajudar a resolver isso aqui. Porque aí você acaba, né, contribuindo, alinhando, para que não perca a pessoa. Porque existe muitas pessoas boas. Sim. Muitas Dois pessoas lados boas. ganham, né? Porque Isso aí é até uma forma de você reter o talento do candidato após a contratação, né? Sim. Você tendo um Isso. alinhamento com ele, Tem que explicando. ter, a gente usa lá como a nossa cultura hoje, a gente tem como política a linha de devolutiva, tanto a parte de comportamento, quanto performance e resultado, e a gente tem como método diário trabalhar como feedback, né? Então, por exemplo, assim, ô Vitor, não ficou bom a forma que você entregou esse relatório para mim. Você pode ajustar aí na fonte tal, ou passar para mim em PDF e tal? Cara, eu dei um feedback para ele. Aí o que acontece hoje? Eu fico isso aqui, mas o Vitor não fez bom de novo. Meu Deus do céu, o Vitor toda vez me entrega dessa forma. E aí isso vai consumindo energia, tempo, porque o negócio ainda não ficou da forma que deveria,
sendo que um alinhamento estruturado, né? Então, tô aproveitando que a gente tem esse treinamento, caso você queira, é, de fazer isso de uma forma profissional. Sim. Até porque ele nem tá brincando, não é uma entidade, é um negócio que está em jogo, né? E o principal, que a gente não usou o nome aqui ainda, o cliente. O cliente lá na ponta, ele está sendo impactado. Então, quando já chega no cliente, o RH, a gestão, a direção, os líderes, todo mundo já tem que estar fazendo algumas ações de melhoria, né? Não, o certo é não chegar no cliente, Sim. mas se chegou, é porque já está grave, a gente considera como grave. Perfeito. E, Rodrigo, depois que a gente tratou, você sugere pra gente, pra ter talento, pra aquela pessoa que a gente contratou ser talentosa? Continuar performando. Exatamente. Não... Continuar dando resultado. Exatamente. Eu vou pegar o gancho do nosso último bate-papo. Os alinhamentos, antigamente, a gente tinha uma linha de trabalho na área de gestão de pessoas que acontecia anual. Às vezes, anualmente, a gente conversa com aquela pessoa para falar como que foi antigamente, tá, pessoal? Hoje não se deve usar mais assim. Como que foi a performance. E aí, para fazer um mix ainda, naquele período onde fazia o ajuste salarial. Aí misturava um mix. Então, eu trazia como que foi o ano de 2023, falava como que foi isso, aí por isso a gente vai ter ajuste ou não vai ter ajuste, ou tá fora do nosso enquadro e tudo mais. Hoje a gente orienta nas nossas consultoria e treinamento que isso deve ser mensal. No mínimo. Porque de um mês para outro muda muita coisa. Muita coisa. Muda cliente que entrou, Muda. nova contratação que chegou. Então, assim, eu sei que é desafiador hoje fazer esse acompanhamento, mas a gente pede muito para os líderes hoje que seja no mínimo mensal. O que é mensal? Então, contratei essa pessoa, esse mês a Rosana me contratou. Esse mês eu performei, a Rosana mensalmente falou, Rodrigo, muito bom, né, pela sua performance, continua assim, que é isso que a gente espera de você, os números são esses, as entregas são esses, bacana. Só que no próximo mês eu não fiz isso. Só que a Rosana fica, eu vou esperar que o Rodrigo faça, porque do outro mês ele fez. Só que no próximo mês eu não fiz. Aí a Rosana, meu Deus, o primeiro mês fez. Isso sempre acontece nos 3 primeiros de experiência. Parece que é lindo, né? No quarto mês parece que acontece. Mas aí, o que a Rosana tem que fazer? Rodrigo, eu tô com o segundo mês com você aqui, ou que seja o quarto, quinto. Eu tô com você aqui 10 anos já. E a sua última entrega não está satisfatória. Então eu preciso que você mude. Então é essa a abordagem. Por mais que difícil que seja, né, o como fazer isso, aí contrata C3 que a gente ajuda você. Mas precisa ser feito. Porque senão a Rosana vai me esperar que o Rodrigo lá no quarto mês mude, sendo que já no segundo eu já não estou dando sinal. A gente chama isso de reunião de alinhamento, reunião de produção, reunião de resultado, devolutiva de performance, tudo isso aí. Se encaixa como uma avaliação de sucesso também da contratação ou não? Encaixa. Encaixa. Porque se eu imagino que a pessoa tem que fazer X, contratei ela para fazer X, ela está entregando X, eu considero isso como um sucesso. 2X, opa, surpresa ali. Mas pode acontecer ela não entregar nem o X. Então é uma avaliação, é assim que a gente tem que fazer. Porque da mesma forma a gente cria retenção. Que a gente só retém para nós que é bom, dá resultado, funcionando, que é positivo. Uhum. Até pro estilo de vida, né? Sim. O que não for. Que Com não me certeza. servir. Demita logo, né? A gente fala, aprendi com um professor uma vez que é dispensa pro mercado, né? Deixa pro mercado cuidar, mercado de trabalho. É bem nessa linha. Mas a retenção hoje é um desafio. Na verdade, a gente chama isso de manutenção, né? A gente tem que sempre fazer essa manutenção, conversando, alinhando. É como se fosse, né, a manutenção quando a gente usa para equipamento e tudo mais. Nem se compara a pessoas, mas a gente tem que estar sempre conversando ali. Então eu falo que hoje teria que ser no mínimo mensal. Perfeito. E como que as coisas casam certinho, né? Linkando com uma informação que você deu lá no início, né? O processo de recrutamento e seleção, na verdade, ele começa antes de você definir a vaga, tudo. Você tem que ver ali os requisitos da vaga. E eu imagino que para você conseguir dar esses feedbacks, esse posicionamento mensal, você acaba aproveitando essa estrutura, esse requisito mínimo, que olha, era isso daqui que eu precisava, você foi contratado por causa disso, disso, e aí você consegue dar o feedback para a pessoa, né? Perfeito. A gente chama de fundamento, né? Você tem uma base fundamentada para que você seguir. Vamos pegar o jogador de futebol. No mínimo você tem que ter tantos chutes pro gol, tantos gols, tanto. É por isso que alguns jogadores valem milhões, os outros
ponte no mercado. Sim. Mais que o seu Corinthians, Palmeiras? Corinthians. Acho que é Corinthians cedo. Meu Deus. Rodrigo, voltando na parte do perfil, que você fala, para Helpdesk tem que ser comunicador. É interessante manter sempre a equipe homogênea? Ou você tem que mesclar? Eu vou contratar agora outro perfil para um casar com outro, igual o exemplo que você deu da recepcionista. Uma era menos introvertida, a outra era mais comunicativa. Como que funciona? Hoje, falando de negócio, é sempre avaliar o resultado. Então, por exemplo, não está dando resultado. Por quê? Está tendo muito conflito. Ou não temos mais diversidades de ideia, ou não estamos mais inovando e tudo mais. Aí é um ponto de vocês analisarem. Desde a recepcionista até um grupo de programadores, por exemplo. Às vezes, num grupo de programadores, vocês precisam trazer uma pessoa totalmente diferente, talvez até de outro segmento, para dar aquela mexida. E gera um incômodo, que é normal, porque eu tenho na recepção todas as comunicadoras. Aí eu pego e coloco agora uma pessoa que é mais introvertida, mais centrada, por exemplo. Mas ela se comunica bem com o cliente, ela se fala, né? Ela interage certinho. Então, assim, tem um ditado que fala, né, que time ganhando não se mexe e tal. Não é que eu sou muito a favor dessa linha, mas se os resultados estão favoráveis, compensa mexer? Rodrigo, mas eu quero fazer arriscar para dobrar esse resultado. Opa, então vamos fazer isso no mínimo uma estrutura possível, né? Então vai ser um mix de pessoas, vai ser um recurso tecnológico. Então não necessariamente precisa, mas essa questão de fazer um mix de diversidade, tirar não ficar homogêneo, como você disse, a gente precisa analisar. Não só por preferência, tá? Porque às vezes o RH, o responsável aí, é comunicador, quer todo mundo comunicador na empresa. Sim. E vai lá e ninguém tá preenchendo as planilhas, que é um cara que é processual para fazer isso aqui. Não pega nem um planejador, né? Não pega nem um que gosta de processo e seguir ali, né? Maravilha. E Legal. como que, depois que foi feita toda o recrutamento, a seleção, até mesmo a contratação, como avaliar, assim, foi uma contratação de sucesso, não foi? O que a empresa pode usar como base para fazer essa avaliação? Ó, eu vejo, sim, se supriu o que realmente estava defasado ou veio ali para uma demanda de um projeto de um crescimento, por exemplo, vocês vão criar um setor comercial. Hoje, vou dar um exemplo, tá? Bem aleatório. Vocês estão com o setor comercial e aí vocês faturam, tô dando exemplo, X. E aí a ideia é trazer mais um profissional para o comercial para faturar Y. Quando eu trago esse, e é claro, tem que ter uma estrutura, né? Essa pessoa não vai fazer milagre, tem que vir, tem que estar alinhado. Ó, você está entrando para meta X, para o desafio Y, tem essas atividades para fazer isso, é o mínimo que nós, empresários, tem que trazer ali. Rodrigo, mas eu não tenho essa visão que você está tendo. Vai lá, pega uma sulfite, escreve. Eu espero que aconteça isso, 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 porque na entrevista você vai usar isso aqui como referência. Sim. Voltando para o comercial. Não está entregando esse Y. Então, essa sensação do sucesso vai muito do resultado que você espera. Então, não está entregando esse Y. Então, alguma coisa tem que precisar ser feita. Porque quando a gente foi cobrar o comercial, e tinha lá, eu jogando a bomba pro comercial, e tinha 4 profissionais, eles falaram assim, a gente não consegue faturar mais e atender mais, porque não tem demanda, a gente não tem mais braço para fazer isso. Então, contrata mais uma pessoa. Aí tem que olhar os números e tudo mais. Então, beleza. Então, se eu tenho 4, faturo Y, vamos pegar um número. Eu divido e vejo. Então, mais uma que tem os requisitos, as habilidades, espera que entrega Y. Então, entrou essa pessoa e não está entregando mais nem X, diminuiu. Ou está entregando 2X, aí eu preciso rever a estrutura. Então, eu falo que essa questão do sucesso hoje, tanto na vida pessoal ou tanto no negócio, a gente precisa sempre ter uma métrica, um resultado, um indicador. Porque senão a gente sabota também. Tá bom, mas ficou bom, o time não tá todo contente que entrou mais uma coleguinha, tá lindo, mas não tá faturando mais. No começo. Não tá atingindo o que foi combinado com essa proposta. Então, quando a gente pensa em contratar hoje, tem que ser bem estratégico, né? Nesse sentido. E com os feedbacks mensais, né? Sim, um mínimo mensal. Mínimo mensal. Porque tem casos hoje que já são quinzenais, né? E pode acontecer semanais. Mas não fica um processo muito engessado, assim? Cada 15 dias você vai lá e... É porque a gente tem hoje, legal sua pergunta, a gente tem hoje como, vou falar costume, na nossa mentalidade, que a gente vai sentar 1 hora, 2 horas com aquela pessoa toda a cada 15 dias, ou a cada 1 mês, ou a cada semana. Não, pessoal.
Quando eu falo de performance, é você pegar 10, 15 minutinhos e falar assim, ô Vitor, hoje é quinta-feira, né? Ó, vamos avaliar como foi sua performance dessa semana até hoje. 10, 15 minutinhos, isso aqui foi bom, isso aqui não, esse cliente você vai seguir dessa forma, esse resultado não era o que a gente esperava, de uma forma bem resumida. E segue, beleza. O Vitor tem um parâmetro dessa semana, você como responsável tem um parâmetro dessa semana que vem o mínimo que você espera, que isso tenha ajustado, e para outra semana nesse sentido. Sempre colocando à disposição como líder, como responsável da empresa, que pode apoiar, porque a gente tem que dar condição para o profissional também. Tem lugares que não dá condição. Então não fica cansativo. É claro que cada caso tem que fazer avaliação, né? Por isso que eu estou falando mensal. Mas convenhamos que cada dia que passa é um leão que se mata e cada coisa que acontece. Então, semana, quinzenalmente e mensal. Eu acho que mensal tem que ser o mínimo mesmo. E quando a gente fala de feedback também, às vezes a gente tem aquela sensação, né? Poxa, às vezes eu preciso chamar a pessoa ali numa sala de reunião, alguma coisa, mas às vezes o feedback ela pode ser, até no momento, às vezes aconteceu, até mesmo um feedback de correção, vamos dizer assim, aconteceu alguma coisa ali, no próprio momento você já pode dar um feedback para a pessoa. Na nossa política de trabalho, na nossa metodologia e nos treinamentos que a gente faz, o feedback ele tem que acontecer em menos de 1 minuto. Nossa. E falar o que, o porquê e qual que é o sentido daquilo ali. Nossa, então assim, não deixa Não, porque o aí pôr do sol... imagina a situação anual, por exemplo. Vamos pegar a situação mensal. Eu estou dia 30 de abril dando um feedback para o colaborador que fez, ou o meu sócio fez algo dia 1º de abril. Já se passou 30 dias. É muito Esfriou tempo no já. negócio hoje, 30 dias. Então, assim, o feedback ele tem que acontecer naturalmente. Então, por exemplo, ó, Vitor, obrigado, né, por você ter feito isso, aquilo, outro. Ó, Vitor, Will, não ficou bom essa entrega que você fez. Por quê? Senão você vai acumular coisas para reunião semanal que já poderia ter resolvido ali. Então a gente tem que ser muito pontual. Ó, obrigado por isso, corrige isso aqui. Só que isso é um pouco cultural, precisa ser trabalhado, desde um treinamento e capacitação até virar um hábito na empresa. Tá? Então é interessante isso. E isso é falado na entrevista de recrutamento e seleção. A gente contratou uma pessoa e teve uma entrevista de emprego que eu fiz com uma outra pessoa que a que contratou, ela veio por causa dessa dinâmica de trabalho nossa. A gente tem como costume falar o que é bom, o que é ruim, o que é certo. Claro, respeitando a pessoa, os valores, né? Sim. Hoje tem os valores nossos da empresa, Sim. respeito, transparência, confiança, ética e tudo mais. Mas não deixa de pontuar. A pessoa, nossa, é porque eu trabalhei num lugar que eu fiquei 6 meses, depois me desligaram, eu nem sei por quê. Porque não tem cultura de acompanhamento, de feedback, que é a cultura de retenção, é a cultura de acompanhamento do profissional. Né? O óbvio precisa ser dito e o que foi combinado precisa ser cumprido. Nossa, acho que teve dicas valiosas, tem um monte de coisa aqui na cabeça que acho que daria essa parte de pessoas é muito o feedback é importante, até recebemos elogios de candidatos que, mesmo que foi um feedback negativo, que a gente retornou para a pessoa, ó, obrigado por ter participado, mas a vaga já foi preenchida, né, por outro candidato, né, mas ficamos felizes que você tenha gostado de participar com a gente, né, e ter... Agradece. Agradece. E ela até falou assim, nossa, que legal, as outras empresas que eu fiz, o processo seletivo, eles nem me retornaram, sabe? Tô esperando até hoje. Tô esperando até hoje a resposta. Hoje a gente tem tecnologia, né, que ajuda muito nisso, mas o contato, né, vocês estão usando bastante WhatsApp, conexão? Sim. É prático. A pessoa às vezes pergunta, Rodrigo, porque às vezes alguns casos, principalmente essas finalistas, porque tem casos que eu sinalizo, olha... No processo seletivo da empresa tal, a gente tem 5 nomes, você está entre essas 5, nós estamos indo para uma etapa final. Rodrigo, como eu sei que deu certo, né? A gente tem essa interação, né? Até criar mais esse hábito de não dar feedback porque não passou, só retornar que foi preenchido, eu acho que isso já é uma coisa muito bacana, já foi preenchido. Mas você pode interagir. Rodrigo, sobre a vaga, a vaga foi preenchida, agradecer o contato Ciclano Beltrano, continua seguindo a gente na rede social, que a gente sempre está divulgando vaga na região, para seguir nesse ponto. Acho que é muito bom. Bacana que você falou que você sinaliza que ela é uma das finalistas. Não todos, né? Porque é a etapa de triagem do currículo. E ali, por exemplo, 60 para as 30, eu já sigo algo de entrevista e tudo mais. Mas dessas 30, por exemplo, esse caso específico foi 3 pessoas. Desse ponto, estava fazendo aqui. Não existe um cálculo exato, tá? É só para ter para vocês entenderem. Porque às vezes o pessoal, principalmente quem é analítico, quer entender, poxa, uma métrica, 50%, o cara só pegou 60 currículos, o cara só olhou 30. Não. Pelo menos nosso método de trabalho, a gente olha todos. Desses, né, dos 50, 60 ali, a média, 30. Desses 30, a gente conheceu ali,
essas 30 pessoas, e a reta final foi para 3 pessoas mesmo, que se destacou batendo ali com o currículo que a pessoa estava buscando e tudo mais. Isso não quer dizer que os outros candidatos não sejam bons, ou não têm outras habilidades, não tem nada, não. É que bateu exatamente com o que estava buscando. Rodrigo, e já aconteceu de algum candidato, de você falar que a vaga já foi preenchida por outro candidato, né? E ele perguntar, tudo bem, mas o que eu posso estar fazendo, melhorando para eu ter uma possibilidade de entrar na empresa futuramente? O que eu preciso estudar? Quando a questão. A gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque assim, a gente não sabe o que a pessoa está sentindo e pensando do outro lado. Então, como recrutador hoje, a gente tem uma responsabilidade, né? Então, da mesma forma que tem profissional que faz cagada aí para fora, a gente precisa ter isso como pessoa. Como eu disse, a pessoa está vulnerável, está precisando do emprego e Sim. tudo mais. Particularmente nós da empresa lá, a gente não tem um hábito de dar feedback de performance, falar, Vitor, não foi isso porque sua dicção não foi boa, ou não foi isso porque você não terminou a sua graduação ainda, ou não foi isso porque, enfim, não, a gente não tem esse costume. Alguns casos, e isso é mais na questão assim de contribuição, principalmente para os mais jovens, você precisa ter um mínimo uma graduação. Você precisa, nesse tempo mais tranquilo que você está desempregado, fazer algum curso livre de capacitação, auxiliar administrativo e tudo mais. Esses toques, dependendo do contexto, a gente acaba contribuindo, tá? Entendi. Rodrigo, mas eu sou uma pessoa, já aconteceu da pessoa chorar na entrevista e tudo mais. Rodrigo, eu preciso de ajuda, porque já é a 6ª entrevista que eu estou participando. De uma forma profissional, eu falo para ela assim, tenta buscar profissionais da área de carreira. Hoje a gente tem coach, a gente tem psicólogos, tem consultores, e consegue dar um norte nesse sentido. Porque se for um profissional capacitado, Rosana, vai conseguir ali na triagem dele, no atendimento, na sessão, já vai conseguir mudar. Na próxima vez você precisa ajustar isso aqui, tanto comportamental ou tanto a parte de conhecimento técnico. Eu quero entrar numa empresa, você não tem nenhuma graduação, que ela exige no mínimo uma graduação. Entendi. Rodrigo, eu gostaria de verificar com você assim, nem todas as pessoas, todas as empresas, elas estão aptas a criar esse processo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais Serviços? dos serviços de vocês, da C3, o que Então vocês vamos podem lá. proporcionar. Hoje a gente usa o termo terceirização, ou seja, contrata nós da C3 para cuidar da parte do processo de recrutamento e seleção. Então a gente vai, supondo que a FX contratou a gente, nós vamos sentar, nós 3, ou fazer um meet, um online, e nós vamos definir o que você está buscando, o que você gostaria, qual que são o perfil e tudo mais. Vamos fazer a triagem aqui. Vamos montar um anúncio. Gostaria que divulgasse a FX, porque não sei se o pessoal que está nos assistindo, cidades menores, divulgou uma vaga, é natural trazer fila aqui, e às vezes você está concentrado com outra coisa e não consegue. Então a gente fala assim, quer divulgar o nome da empresa ou não? Vamos deixar anonimato. Então alguns candidatos entendem agora por causa do anonimato. Por quê? A empresa está focada ali de atender o cliente, de buscar o resultado naquele dia, né? Então a terceirização vem para ajudar nesse processo. Divulgou o nome ou não, enfim, recebo esses currículos e aí eu sigo, né, fazendo a triagem conforme que a gente fez reunido, e depois eu venho com a entrevista junto com os proprietários responsáveis da vaga, e depois eu sigo com a orientação, dando os conselhos e até a parte de consultoria, mas o convite para trabalhar quem faz é o proprietário. Perfeito. Porque precisa criar essa conexão, porque o Rodrigo, tchau, não vai, né, só tá ali, né, como realmente até uma palavra mediação, né, Sim. nesse sentido. Perfeito. Então fica a dica para você, empresário que quer focar mais no seu dia a dia ali, quer deixar essa parte desse recrutamento, seleção, ser mais assertivo, pessoal especializado nessa isso aí. área. E ganha tempo, né, Vitor? Pra Tempo você também, que não né? consegue decidir profissionalmente, Sim, só consegue decidir emocionalmente. também. A gente Mas é sempre bom. É da mesma forma que a gente tem vocês para apoiar a gente na parte de tecnologia. Quando a gente tem os especialistas que acabam ajudando a gente em outras frentes, eu acho que a assertividade é maior, tá? Não tem como garantir, porque nós estamos lidando com pessoas. Sim, Eu sim. falo sempre isso. Porque pessoas é uma caixinha de surpresa. E para não ser surpresa, a gente precisa ter os alinhamentos, e conversando e tudo mais, né? Às Nesse vezes você sentido. tem o melhor currículo de todos, a melhor entrevista de todos, mas aí às vezes no Pode dia a acontecer. dia, eu acho que até por isso que existe o período de experiência, né? A Experiência. gente pode estar fazendo essa triagem depois também, É né? isso aí. Rodrigo, gostaria de agradecer você. Muito obrigado por É ter isso. aceitado o nosso convite aqui. Se vocês gostaram desse podcast, comentem. Eu acho que é até interessante que aqui a gente deixou brechas que
para outros assuntos, né, mais é, voltado para gestão de pessoas, que com certeza dariam um outro conversa com um especialista, né? Gostaria de ver falar com você quais são os meios, né, de comunicação que as pessoas podem estar entrando em contato com vocês. Beleza. Ó, eu vou pedir para vocês, então, no @C3Empreenda, que é a escola de negócios do Instagram. Lá a gente tem a conexão, já tem um pessoal que está interagindo ali no Instagram. A C3 hoje ela vem para ajudar vocês, principalmente o pequeno e médio empresário, que a gente fala que a partir de uma pessoa na empresa já é uma equipe, já é um negócio, e não dá mais para falar que é só você, tem uma outra pessoa. Sim. Então, a partir de mais uma pessoa, de mais um funcionário, ou você sócio e mais um funcionário, acho que tudo que a gente possa ajudar, né, ou direcionar, ou trabalhar com consultoria, treinamento, desenvolvimento, nós da C3 nós estamos à disposição aí. Então, a gente já tem alguns cases, o pessoal que participa com a gente, desde a análise comportamental até treinamento. É uma experiência muito positiva que a gente tem. E a gente tem um método de ser objetivo também, porque as coisas hoje não dá muito para ficar com muito floreio, né? Então, por exemplo, abrir, eu acho que primeiro trazer muito o empresário para uma visão profissional do negócio. Rodrigo, mas foi uma herança que eu deixei, que meu pai deixou para mim do meu negócio, eu estou seguindo. Cara, é mais uma coisa para você cuidar de uma forma profissional do seu negócio, do seu time, do seu negócio, da sua estrutura, nesse ponto, né? Porque a gente não dá para brincar, a gente também precisa pagar as contas, né? Tem que fazer tudo isso e nesse sentido. Então é muito isso. Mas as trocas são bem bacanas. Consegue fazer de forma digital também. Então a gente teve um trabalho com uma consultoria em São Paulo. Então, pessoal, nós não vimos como concorrente, era um escritório de contabilidade, fizemos essa experiência com eles também. Então foi bem bacana e isso foi 100% digital. Legal, bacana. Obrigado pelo convite, Vitor, Will. Nós que agradecemos. A gente fica sempre agradecido, né? Com certeza teremos aí novas conversas com o especialista para frente. Obrigado, Rosana. Eu que agradeço. Obrigado, Wilson, também pela presença. Valeu. E falar para você, se você gostou desse conteúdo, considere inscrever no nosso canal. A gente já está chegando aí aos 1000 inscritos. Então, considere inscrever no nosso canal, curtir, né, este vídeo, ativar o sininho. A gente fica bastante agradecido, beleza? Fechou. Obrigado, Valeu. até a Falou. próxima. Obrigado, tchau.